A segunda temporada de Jujutsu Kaisen começou a ser lançada algumas semanas atrás e eu pessoalmente estava bastante empolgado pra isso de forma geral. Então eu fui dar uma olhada nos vídeos aqui do canal e pessoalmente eu notei que eu nunca fiz nenhum vídeo de Jujutsu Kaisen. Nossa, a gente tá em 2023 e o cara nunca fez um vídeo de Jujutsu. Devia ser considerado um crime isso, tá? Mas pra poder ser sincero, gente, eu não queria falar de coisas simples no geral, né? Como a maioria das pessoas vai começar a falar agora sobre Jujutsu Kaisen, sobre a segunda temporada em si e tal. Então, já pra poder deixar claro, se vocês forem me perguntar sobre o que eu achei da segunda temporada, sim, a animação do anime tá magnífica, não tenho dúvida nenhuma disso, e sim, eu prefiro o traço novo de Jujutsu Kaisen do que o antigo, tá? Então, vou só deixar isso daqui pra ninguém me perguntar nos comentários. Pra poder abrir bem a forma de falar sobre Jujutsu Kaisen aqui no canal, cara, nesse vídeo aqui em si, eu queria me concentrar um pouco em falar do meu personagem favorito da história em si, e esse que seria o Satoru Gojo. Lembrando, se você só acompanha o anime por sinal, esse vídeo aqui vai ter spoilers, tanto do anime quanto do mangá, então, né? Agora sim, vamos nessa. Na maioria das vezes em que eu acompanho animes comumente conhecidos como os famosos Battle Shonen por aí, eu sempre fui muito acostumado a conhecer personagens que, de certa forma, fossem boas pessoas, protagonistas que já fossem boas pessoas no geral, mas que almejassem cada vez mais e mais a força. Naruto, Goku, Luffy, Midoriya, Asta, o famoso tipo de personagem que quer ser o mais forte da sua vila, do seu mundo, do seu país, da sua academia. Conforme o tempo foi passando e eu fui ficando um pouquinho empapuçado desse tipo de arco, uma coisa que começou a chamar muito a minha atenção em vários animes e que começou a surgir recentemente são os personagens que, em suma, são meio que o total oposto disso. Personagens que são apresentados já como sendo ultra poderosos ou então até quase invencíveis, mas que o arco de desenvolvimento desses personagens mostra que tem alguma outra coisa faltando neles, tentando desenvolvê-los a partir do ponto de já serem os mais fortes e agora terem que lidar com isso. Os meus dois personagens favoritos com esse tipo de abordagem sempre foram esses dois aqui, Saitama e Satoru Gojo, mas recentemente eu decidi reler todo o arco do flashback do passado do Gojo e tal, e o Gojo acabou se tornando meu personagem favorito em relação a isso. Então, vamos lá, dar uma prévia descrição aqui do personagem, só pra gente deixar tudo meio claro na memória. Satoru Gojo é uma pessoa nascida em um clã extremamente poderoso no mundo de Jujutsu Kaisen, né? O nosso personagemzinho de cabelos brancos aí é um herdeiro do clã Gojo. Fora, é claro que ele já nasceu com técnicas como ilimitado, infinito e os 6 olhos, que até pra sequência do seu clã, ter nascido tão forte é absurdamente raro. Gojo é uma pessoa tão roubada que o próprio nascimento dele em si é considerado um problema pro balanço e o equilíbrio natural do mundo em Jujutsu Kaisen. Sendo assim, ele é um daqueles óbvios personagens que já nasceu predestinado a várias coisas. Ele foi criado de forma diferente das outras pessoas, sendo ensinado e obviamente crescendo com um quesito de que força importava muito. A segunda temporada que vai rolar agora de Jujutsu Kaisen vai adaptar toda a questão do arco do flashback do Gojo em si, né? E eu gosto muito desse arco, porque temos um bom desenvolvimento do personagem e principalmente, já de início, né, no primeiro episódio da segunda temporada, já tivemos muitas cenas que mostram o tipo de adolescente que o Gojo era por conta da sua criação. Pra quem já assistiu, sabe que o primeiro episódio da segunda temporada já começou com toda uma grande cena onde tá rolando uma investigação e tal, tá rolando uma perseguição, né, a uma maldição, e toda uma estratégia vai sendo construída por duas personagens que a gente tem ali, essas que são a Utahime e a Mei e tudo mais, né. No entanto, tudo isso é praticamente quebrado lá pra metade do episódio, onde o Gojo só aparece do nada e acaba com tudo com grande facilidade. E a gente tem aquela leve aparição do Gojo, onde ele zoa a Utahime, porque ela é fraca, mas ao mesmo tempo ele respeita a Mei, dizendo que ela não choraria, esse tipo de coisa, claro, né, porque ela é forte. Mais tarde, inclusive, nós temos todo um diálogo a respeito disso, onde vemos o Gojo conversando com o Geto sobre, e ele diz exatamente com essas palavras que impor motivos e responsabilidade sobre a força é coisa de gente fraca. É muito fácil de você entender só com esse primeiro episódio que todos os valores morais do Satoru Gojo são definidos por força, e pelo quanto de força uma pessoa tem. Gente fraca é irrelevante, são piada e não valem a pena proteger, enquanto que gente forte é respeitada. Tanto é que a pessoa mais próxima que a gente tem do Satoru Gojo em todo o arco em si, né, e de fato, o melhor amigo do Gojo e único amigo dele é o Geto. O Geto, que seria o segundo personagem mais forte do rolê. Eu não vou ficar falando muito a respeito de todos os acontecimentos do arco em si, né, e tudo o que vai acontecer, porque, bom, eu já vi vários vídeos falando um pouco sobre isso, mas devo dizer que eu gosto muito, cara, sobre o arco pessoal do personagem do Gojo em si. Toda essa questão de força é feito de um jeito interessante. Eu me arrisco a dizer que na história de Jujutsu, Satoru é o personagem que mais se utiliza muito bem de uma técnica muito comum a respeito do mundo de roteiro, que é aquela famosa ação é
caráter. Não é exatamente uma técnica, mas, bom, é uma frase que você consegue encontrar muito facilmente em livros que falam sobre narrativa, como, por exemplo, Manual do Roteiro, ou então outros livros criados por grandes escritores que falavam sobre criação de personagens em geral. Ação é caráter é, em suma, uma frase que define uma forma muito específica de se escrever personagens que tenham duas facetas: a caracterização e o personagem verdadeiro. Se fosse para poder resumir toda essa ideia para vocês, jovens, eu poderia simplesmente apresentar um personagem que trata muito bem a respeito disso, que seria, por exemplo, o Batman, vamos supor, onde nós temos a caracterização, que é chamada de Bruce Wayne, por exemplo, né? Que é o que o Batman escolhe ser, digamos assim. A caracterização é algo que um personagem escolhe, muitas vezes para poder mascarar suas verdadeiras atitudes ou intenções. Bruce Wayne seria, em teoria, isso. Seria um cara rico, que sai com várias mulheres, é uma pessoa extremamente sociável, que rende negócios e tudo mais. A ideia da caracterização e o personagem verdadeiro é justamente que um personagem, ou até mesmo uma pessoa real, ela não é a sua caracterização, ou seja, o que ela escolhe ser, o que ela escolhe mostrar pra você e pra sociedade. Ela é o que ela faz quando está sob pressão. Apesar de nós termos a caracterização como Bruce Wayne, que ela é o cara rico e tal, super sociável e blá blá blá, o personagem verdadeiro seria o Batman, que é um cara que sai por aí fantasiado de morcego, espancando criminosos durante a noite porque ele não conseguiu superar o trauma de ter perdido seus pais na infância. Caracterização e personagem, se a gente fosse pegar em suma, então poderia ser resumida como a pessoa que o seu personagem escolhe ser e a pessoa que ele de fato é por dentro. Gojo tem uma parte muito interessante a respeito disso. Afinal, todo o seu arco, principalmente de flashback, fala muito sobre uma questão de proteger os fracos no geral, né? E a gente tem toda uma questão muito interessante a respeito de como isso é o que o Gojo escolhe ser, ou pelo menos, né, o que ele tenta ser de fato. O arco do flashback tem boa parte da sua história e da sua tese central focada em torno de uma garota de 15 anos de idade, né? A Riko, que seria uma pessoa fraca, que seria o que o Gojo menos se importa. Mas ao mesmo tempo, Riko também é uma personagem que é muito interessante, porque também tem essa dualidade, porque ela é uma personagem muito semelhante ao Gojo. Pra quem não se lembra de toda a história do arco, Riko é uma personagem importante. Ela é parecida com ele, justamente no sentido de que ela não vai mais poder ter uma vida normal. Ela tem coisas às quais ela está praticamente predestinada. E é interessante de pensar nisso porque, bom, o personagem do Gojo e da Riko interagem muito nesse arco. Afinal de contas, toda a questão da missão dele e tal faz com que ele acabe passando 2 semanas dentro da vida dela. Então, ele pode, no fim das contas, acabar se enxergando um pouco nela e, é claro, entendê-la um pouco como pessoa. Ele conscientemente tenta se importar com a Riko, ele tenta se importar com as pessoas mais fracas, ele tenta entender as pessoas que são diferentes dele, mas ao mesmo tempo, no fundo, ele ainda é exatamente a mesma pessoa. O cara que acredita que pode resolver tudo na base da força. Então, quando as coisas acabam dando errado, ele vai lá e tenta resolver tudo sozinho. Ele vai lá e tenta resolver tudo na base da força. E mesmo que ele seja o personagem mais forte, né, ele de fato e o Geto sejam os mais fortes, isso não adianta de nada, porque a Riko morre mesmo assim. E o Gojo, sendo extremamente sincero, inclusive, no fim, chega a admitir que ele não fica triste pela morte da Riko. Isso definiria muito bem o fato da caracterização e do verdadeiro personagem, sabe? Essa dualidade é interessante pra esse personagem justamente por causa disso. Ele não é só a caracterização não é uma parada falsa ou verdadeira, mas ele também não é só o seu verdadeiro personagem. Ele é as duas coisas, que são meio que diferentes, então, no final das contas, acaba que ele se torna um personagem sem identidade. A gente ainda tem toda essa desconstrução a respeito de força do personagem. Afinal de contas, bom, o Gojo, ele é o personagem mais forte de todos em quesito de força, mas o que falta pra ele é o quesito de verdadeira humanidade, eu diria. Ele não consegue se conectar com as pessoas. E por mais engraçado que isso pareça, nessa história aqui, por mais que força seja algo extremamente importante, o personagem mais forte do mangá, pra ele, força não é tudo. Porque na maioria das vezes nós vemos o Gojo perdendo coisas. Ele é ultra forte, ele é extremamente forte. Mas você já percebeu como na maioria das vezes em que o Gojo vai aparecer na história, ele perde? O cara é extremamente forte? Ele é. Mas o seu melhor amigo, Geto, foi pro caminho errado. E o Gojo não conseguiu fazer absolutamente nada a respeito disso. Ele não conseguiu convencer o amigo dele a voltar, porque o que faltava pra ele conseguir isso não era força, era humanidade. Ele não consegue se conectar de verdade com as pessoas, então ele não conseguiu convencer o Geto a voltar. Nós vemos ele tendo várias vitórias na série, tipo, ele vai lá, ele de fato ganha as lutas, ele mata os bichos e tudo mais, mas
no geral ele sempre perde alguma coisa quando isso acontece. E é justamente por isso que eu acho que aquela frase que o Geto fala pro Satoru Gojo, ela ficou tão impactante e tão famosa a respeito do personagem, né? Que, tipo, mal lançou a segunda temporada e essa frase já tava infestando meu Twitter e tal, né? A famosa, você é o mais forte porque é Satoru Gojo, ou você é Satoru Gojo porque você é o mais forte. Eu sei que cada pessoa pode ter uma interpretação diferente, mas, pelo menos pra mim, essa frase é tão impactante porque ela ataca exatamente o ponto mais fraco do Gojo, a sua falta de identidade verdadeira. Ele consegue fazer tudo aquilo que ele consegue fazer porque ele é o Satoru Gojo, ou ele é o Satoru Gojo porque consegue fazer aquelas coisas? É um ataque íntimo, pessoal e tenso, justamente porque o próprio Gojo não sabe a resposta. Mas quem sabe, né? Mais pra frente aí a gente não tenha uma finalização pra todo esse arco. De qualquer jeito, gente, bom, é isso. Esse foi o vídeo. Obrigado por terem assistido e até mais. Falou!